meu povo. Geografia 2, capítulo 30, Migrações Internacionais. Origem das migrações internacionais. Estudos mostram que há cerca de 200 mil anos ocorreram migrações de grupos de homens sapiens em busca de novos territórios de caça em direção a diferentes regiões da África, Ásia e Europa. Atualmente, os deslocamentos expressam novos propósitos com diversas motivações geradas pelas necessidades internas dos próprios grupos populacionais ou por fatores externos a eles. As migrações podem ser feitas de forma voluntária, quando os migrantes espontaneamente se mudam. Há também as migrações forçadas, que ocorrem quando as pessoas são obrigadas a abandonar o lugar onde vivem por razões étnicas, religiosas, econômicas, políticas ou ambientais. Existem ainda as migrações controladas, quando o Estado controla numérica ou ideologicamente a entrada ou a saída de migrantes. No entanto, o que se verifica na história é que os grandes deslocamentos populacionais pelo mundo ocorrem por ordem econômica, com áreas de repulsão e atração populacional. As áreas repulsivas são aquelas que apresentam fatores como desemprego, subemprego, baixos salários, guerras, alto custo de vida, entre outros. Já nas áreas atrativas, são marcadas por maiores ou melhores ofertas de emprego, por melhores custos de vida, maior segurança, entre outros. Nesse contexto, as migrações internacionais seguem o deslocamento de pessoas dos países pobres e emergentes, fatores repulsivos, em direção aos desenvolvidos, os fatores atrativos. É importante destacar que qualquer deslocamento traz consequências tanto para os países receptores quanto para os repulsores. Podem ser demográficas, como o aumento de habitantes na área de atração e o esvaziamento nas áreas de repulsão, e culturais, com as influências em termos de língua, religião, culinária, entre outros. Na maioria dos casos, quando o lugar de origem o lugar de origem do migrante é pobre, o deslocamento melhora o rendimento e as condições de moradia, educação e saúde para a família. Em contrapartida, o movimento pode significar sofrer a hostilidade dos moradores locais e com a falta de apoio familiar em relação às dificuldades impostas pela vida. Segunda fase dos fluxos migratórios, 1945 a 1970. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a emigração europeia diminuiu significativamente e o continente teve seu papel alterado, passando de repulsor de população a uma área de atração populacional. A Europa precisava promover a sua reconstrução e, em muitos casos, a população de jovens estava bastante reduzida, comprometendo assim
a teia dos seus países. Diante disso, a Europa necessitava de força de trabalho não qualificada para desempenhar as funções que o cidadão europeu, no geral, não desejaria. Assim, cerca de 13 milhões de pessoas elas migraram para os países como França, Alemanha Ocidental, Bélgica, Suíça e Holanda. Nesse momento, a origem dos fluxos migratórios foi alterada. Os países subdesenvolvidos se transformaram em uma área de repulsão populacional. Essa transformação ela foi causada por alguns fatores, como a pressão demográfica que estava ocorrendo nesses países, levando à queda da qualidade de vida da população. Assim, cerca de 8 milhões de pessoas da bacia do Mediterrâneo foram em direção ao continente europeu e os Estados Unidos passaram a receber em maior quantidade fluxos migratórios oriundos de países da América Central e do Sul, além de seus vizinhos mexicanos. Na terceira fase dos fluxos migratórios, de 1970 até hoje. Durante a década de 1970, percebeu o crescimento das migrações clandestinas para as regiões mais desenvolvidas economicamente do globo, notadamente Estados Unidos e Europa. Esse fenômeno ele pode ser constatado pela política de maior controle de entrada de imigrantes nesses territórios. Diante dessa situação, os fluxos migratórios passaram a se dirigir para países como Itália, Espanha, Portugal e Grécia, aproveitando a entrada dos três últimos na comunidade europeia. Assim, esses países eles passaram a ter uma função de escala temporária em direção aos países mais fortes economicamente, como Alemanha e França. Além da migração de fora do continente, a Europa conheceu uma intensa movimentação interna no final da Guerra Fria, onde os cidadãos se mudavam em busca de melhores condições de vida, já que na década de 1990 foi um período de dificuldades econômicas para vários países. Outros fugiam dos conflitos territoriais que levaram à fragmentação da Iugoslávia, por exemplo. Atualmente, o fenômeno das migrações persiste. Grande contingente populacional vai em direção aos países centrais, e estes colocam cada vez mais impedimentos para a chegada dos fluxos. Os Estados Unidos eles construíram um muro ao longo dos 3.200 quilômetros de fronteira com o México. A Europa ela recebe imigrantes da África do Norte e do Oriente Médio. São trabalhadores em busca de oportunidades e refugiados que escaparam dos conflitos na África e no Oriente Médio. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.